aos Coríntios. Vamos olhar para o grande argumento que o apóstolo Paulo tem vindo a apresentar. Na verdade, hoje nós vamos olhar para a conclusão destes episódios que o apóstolo Paulo nos tem mostrado sobre esta série das revelações e visões no Senhor. Mas hoje iremos então para este epílogo e será muito importante aquilo que ele terá a dizer para concluir todo este argumento. Antes de começarmos a olhar para esta carta e para a secção desta manhã, que prometo-vos não vamos conseguir concluir certamente, foi a experiência no primeiro culto, certamente será assim no segundo, mas deixem-me levar até o Antigo Testamento e olhar para uma história que irá introduzir o nosso argumento, aquilo que queremos demonstrar nesta manhã através da palavra de Deus. Vamos até 2 Samuel, capítulo 10. Estamos no tempo em que o rei Davi começou a reinar. Isto é bem o início do reinado de Davi sobre todo o Israel. E notem este episódio de alguma forma engraçado, mas também sério na vida do rei do reinado de Davi. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até às nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi. E paramos aqui a leitura desta passagem. Bem, a razão para esta vergonha e também para este ódio que surgiu na vida de Davi era porque os seus servos, que eram seus representantes, embaixadores do reino, do próprio rei, tinham recebido este tratamento do rei Anum, ou rei Amon, de Amon. Bem, isto foi para Davi como se tivessem feito a ele mesmo. E por isso surgiu este ódio na vida de Davi. Todo este episódio, aliás, originou uma grande guerra. Porque o rei Amon, sabendo deste ódio de Davi, contratou um exército para batalhar contra o exército de Israel. E então foram para a guerra e Davi ganhou. E tornou os sírios como os amonitas, servos, escravos de Israel. Bem, este episódio na vida de Davi relembra-nos também o que é que Deus pensa sobre como as pessoas recebem os seus representantes, os seus servos, os seus embaixadores. Notem as palavras de Deus. Vamos até Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E vamos ler a partir do versículo 17. Lembrem-se que Jeremias é praticamente este último profeta, juntamente com Ezequiel, antes de o reino de Judá cair nas mãos do rei da Babilónia. E notem as razões pelas quais isso irá acontecer. Vamos ler a partir do versículo 17, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio,
e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Bem, talvez a esta altura tu dizes, que horror, porquê? Porquê que Deus faria isso com o seu próprio povo? Não tem a razão séria. Diz assim o versículo 19, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Então, a forma como eles lidaram com os profetas, e nós podemos ler isso no Novo Testamento, como muitos profetas foram mortos pelos próprios israelitas, presos e maltratados, quando proclamavam a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Este trato era um trato ao próprio Deus. Deus diz claramente, não ouviram as minhas palavras, que foram pronunciadas pelos meus mensageiros. Tratar um profeta, um representante, um embaixador de Deus daquela forma era a mesma coisa que tratar o próprio Deus. Bem, esta foi a realidade também quando Jesus esteve na terra. O autor de Hebreus nos diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o enviado do Pai a este mundo. Ele é o grande representante de Deus. E ele mesmo afirmou o seguinte, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Pai que me enviou, diz Jesus, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, não receber o Filho, não honrar o Filho, seria a mesma coisa que não honrar o Pai. Bem, este testemunho, Jesus passou aos seus apóstolos, aos seus escolhidos, aos seus discípulos, que deveriam levar o Evangelho por todo o mundo. O Senhor Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, aos 12, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aliás, ele também disse o seguinte aos seus apóstolos, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade ou daquela casa, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, e notem bem, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade ou aquela casa. Era sério a forma como recebíamos a palavra de Deus, dos mensageiros de Deus. Estes 12 passaram a ser os representantes de Cristo na terra, dando testemunho com a autoridade de Cristo. Rejeitar os apóstolos de Cristo era, e podemos afirmar, até Jesus voltar, rejeitar o próprio Deus. Nem mais, nem menos. Bem, este desafio que nós vemos ao longo da história acontecer na vida do rei Davi, na vida do Senhor Jesus, na vida dos profetas e também na vida dos apóstolos, é o grande desafio dos nossos dias. A igreja enfrenta a mesma realidade. De todos os lados surgem ataques aos apóstolos. Bem, mas Mário, eles não estão vivos, eles estão aqui. Está aqui. São os seus escritos. É o testemunho que eles deixaram conosco. Eles estão vivos, não são estátuas para nós adorarmos, nós não estamos aqui para venerar estes homens, nós estamos aqui para honrar aquilo que eles deixaram conosco. A verdade de Cristo. A palavra de Deus. Bem, os ataques à palavra de Deus surgem de todos os cantos. Temos os liberais que atacam a inspiração e a inerrância da palavra de Deus, dizendo que a palavra não é a palavra de Deus, mas sim que contém a palavra de Deus. Chegam a pontos tão extravagantes que dizem, se tu lês uma passagem e ela toca o teu coração, então isso é a palavra de Deus. Se não tocar o teu coração, então não deve ser a palavra de Deus. Então tu és quem determina o que é ou não a palavra de Deus através das emoções ao leres a palavra de Deus. Temos também os carismáticos e os novos carismáticos, juntamente com várias seitas, que invalidam a suficiência e a autoridade das Escrituras, sempre procurando novas revelações, novas visões e coisas por aí, experiências místicas. E por fim, talvez o mais doloroso, o mais triste para nós, ortodoxos na doutrina, conservadores na palavra de Deus.
que são igrejas batistas que surgem com interpretações extravagantes sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, ou sobre o papel dos homens e das mulheres na igreja, aí é a opinião dele, aí não é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo tem alguma coisa a dizer sobre a sexualidade, bem, foi um bocado forte o apóstolo Paulo. Lembro-me, numa ocasião em Londres, estava com o pastor Tiago Bugalho, não vou contar esse episódio um pouco engraçado das nossas vidas, mas estávamos numa igreja, depois de uma pregação do pastor Tiago, sentámos com uma senhora que estava com a sua cara turbada, chateada. E sentámos para comer, tomar um pequeno almoço nessa igreja, depois de o Tiago ter pregado no dia anterior, e esta senhora queria comentar a pregação do Tiago. E então ela começou a dizer, a tua pregação foi um pouco dura e tal, e o Tiago tentou explicar-lhe, pronto, é isso que diz a palavra de Deus, é isso que o apóstolo Paulo tem a dizer. E ela simplesmente disse, é por isso que eu não gosto do apóstolo Paulo. Bem, não gostar do apóstolo Paulo, segundo aquilo que nós vemos desde o início da narrativa bíblica, é não gostar do próprio Deus. É não gostar do próprio Cristo. Porque é a revelação de Cristo. Nós queremos ter a mesma atitude que a igreja de Tessalónica teve, quando a palavra de Deus foi pregada e ensinada a estes irmãos. Vamos até 1 Tessalonicenses capítulo 2 e registra, se gostas de sublinhar a tua Bíblia, faz isso, é um versículo que eu tenho sublinhado. Notem o versículo 13 deste texto, diz assim, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando eu e tu cremos que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus que fala, há uma eficácia nas nossas vidas, naquilo que o Espírito Santo quer realizar. Esta era a atitude que honrava os profetas e os apóstolos de Cristo. Não há outra forma de ver isso. Quem honra a Bíblia, honra os homens que a escreveram, honram a Deus que a inspirou, ao Espírito que moveu os homens a escrever e o próprio Cristo que é revelado nas Escrituras. Então nós exaltamos a palavra de Deus. Com esta introdução em mente, vamos ao nosso texto desta manhã. Vamos até 2 Coríntios, capítulo 12. Eu peço perdão se sair alguma bacurada esta manhã da minha boca, mas é que dormi muito pouco. Então, espero que saia tudo bem. Vamos até 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por quem que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, nesta manhã, a nossa proposta, iremos ver 4 razões para honrar e permanecer com os verdadeiros apóstolos. Está bem? 4 razões para honrar e permanecer com os verdadeiros apóstolos de Cristo. Antes de começarmos a analisar o texto, relembro a todos o que é que está a acontecer aqui. A igreja de Corinto, nesta segunda carta, havia recebido falsos apóstolos, que o apóstolo Paulo identifica como apóstolos de Satanás. Também homens que aparentavam ser seguidores de Cristo, que diziam ter feito grandes coisas. Eles chegaram à igreja com cartas de recomendação, dizendo à igreja que eram homens carismáticos, muito habilidosos, capazes de fazer grandes coisas para Deus. E que o apóstolo que eles tiveram antes, que era o apóstolo Paulo, era nada.
em comparação com eles. Eles sim se consideravam especiais, eles sim eram os autênticos servos de Cristo, não o apóstolo Paulo. Bem, isto é normal, se tu queres de alguma forma ter plataforma, um palco numa igreja, tu tens que denegrir o apóstolo ou o servo de Deus que esteve anteriormente nesse lugar. E foi assim, eles atacaram o caráter do apóstolo Paulo, eles atacaram a mensagem do apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo, desde o capítulo 10 até o capítulo 13, tem esta defesa do seu apostolado, e é importante esta defesa para que a igreja de Corinto não se desvie, não apostate, também, e se mantenha firme no nosso Deus e nas Sagradas Escrituras. Nesta secção, nós temos visto, desde o início do capítulo 11, o apóstolo Paulo tem falado sobre a sua insensatez. E eu não quero que vejam o apóstolo Paulo de forma errada ao argumentar sobre esta insensatez. Porque é que ele está a ser insensato? Qual é a razão pela qual ele está a ser insensato? Bem, nós já vimos anteriormente, ele vai resumir agora também no versículo 11, a razão é porque a igreja de Corinto não ouve mais os homens de Deus, e também porque o seu amor pela igreja é tão grande, tão intenso, que ele fará de tudo para trazê-la de volta a Cristo. Então este é o quadro, é isto que tem vindo a acontecer. Falar das suas revelações e visões não era uma coisa espiritual, não era algo que ele havia feito ao longo da sua carreira ministerial, mas agora ele vê-se obrigado a fazer espiritualmente para que esta igreja possa voltar outra vez ao Senhor. E chegamos então a esta secção final. Isto é um epílogo, um resumo de toda a sua argumentação. E vamos então concluir assim, honrando este homem de Deus e todos os apóstolos, os verdadeiros apóstolos que o Senhor tem levantado para a obra e para deixar esses escritos conosco. Então, em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto é honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos porque amaram a igreja e o Evangelho de Cristo. Honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos porque amaram a igreja e o Evangelho de Cristo. Versículo 11, outra vez, diz assim: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. E paramos aqui, também, até este momento. Novamente, a insensatez. Esta é a sexta vez que ele menciona a insensatez. Está bem? Então ele, mais uma vez, tem falado sobre como ele teve que descer ao nível dos falsos mestres, porque eles sim eram os verdadeiros insensatos diante de Deus, e ele vê-se obrigado a fazer isto para que a sua igreja possa ouvir. Notem bem, isto denuncia a carnalidade da igreja de Corinto. Ela não é mais capaz de ouvir os homens de Deus. Ela não tem mais ouvidos espirituais. Os ouvidos deles agora só podem ouvir insensatez, tolice, desvio, erro, heresia. Mas o apóstolo Paulo quer trazer a sua igreja de volta. Então ele se torna insensato, fala da mesma forma para que a igreja ouça e talvez se aperceba até onde ela tem caído ao deixar o seu verdadeiro apóstolo. Mas não somente isto, ao dizeres tenho-me tornado insensato e a isto me constrangeste, o apóstolo Paulo mostra claramente o forçado e obrigado que ele se viu a dizer e a falar tudo o que ele já escreveu até este momento. Algo que ele nunca havia feito. Aliás, se nós temos que olhar para outras cartas e fazer uma comparação, aquilo que nós iremos descobrir é que o único momento em que o apóstolo Paulo fala do seu apostolado é quando existem falsos mestres na igreja. A outra ocasião é a carta aos Gálatas, onde parece que os judaizantes querem denegrir a mensagem e também o caráter do apóstolo, e ele vê-se obrigado a defender o seu apostolado, a origem do seu apostolado. Então ele faz isto para defender o seu apostolado, para trazer a igreja de volta, e com isto o apóstolo Paulo mostra-nos claramente o seu amor pela igreja. Ele amava esta igreja. Bem, este é um testemunho que podemos encontrar nos relatos de Lucas ao longo do livro de Atos. Que homem, por mais louco que fosse,
sofreria tanto em todas as cidades para anunciar uma mensagem, se não fosse por amor a essa mensagem. Que o homem voltaria às cidades onde foi até apedrejado e açoitado, se não fosse por causa do amor pelos filhos de Deus. Este era o apóstolo Paulo. Bem, sabemos que ele fez o que fez por amor a esta querida igreja. O amor o constrangeu, o amor o obrigou, o forçou a esta insensatez. Bem, antes, ou além de mencionar o forçado que se sentiu, o apóstolo Paulo também menciona a triste realidade que a igreja demonstrou. Ela desamparou o seu apóstolo. Notem ainda no versículo 11. Ele diz: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Eu devia ter sido louvado por vós. Bem, a igreja, quando ouviu estes falsos mestres falar acerca do apóstolo Paulo, a caluniar, a difamar o homem de Deus, ela devia ter se levantado e devia ter dito: o que é que vocês estão para aí a dizer? O que é isso? Isto não é certo. A igreja de Corinto tinha todas as razões para elogiar, recomendar e defender o seu apóstolo. Mas não foi esse o caso. O apóstolo Paulo, na sua visita, antes de escrever esta carta, nessa visita dolorosa, foi atacado por estes falsos mestres e nenhuma pessoa da igreja de Corinto se levantou para o defender. Bem, as razões para defender são lógicas. Como é que eles chegaram a conhecer a salvação, o Evangelho? Foi por meio de quem? Quem foi o enviado de Deus? Quem foi o representante de Cristo que chegou a esta cidade? O apóstolo Paulo. Ele chegou ali, ele apresentou o Evangelho. E estas pessoas, por meio desse Evangelho, viram as suas vidas serem transformadas. Passaram da morte para a vida. Não somente isso, o apóstolo Paulo era o pai espiritual destas pessoas. Significa que tudo aquilo que eles sabiam acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, acerca do homem, sabiam por meio do apóstolo de Cristo. Não somente isto, este homem havia deixado a igreja num estado incrível. Sabem, quando nós temos que comparar o que acontece a uma igreja quando tem falsos mestres e o que acontece a uma igreja quando tem verdadeiros servos de Deus, nós olhamos para aquilo que foi o fruto espiritual do apóstolo Paulo e o fruto destes homens e vemos claramente esta igreja está em imoralidade, em divisão, em queda, em ruína espiritual. Mas quando o apóstolo Paulo esteve naquela igreja, era outra coisa. Notem comigo, vamos até 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim o texto: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Quando é que chegou esta graça em Cristo Jesus à vida deles? Quando o apóstolo pregou o Evangelho. Versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, quando o apóstolo Paulo chega a esta cidade, apresenta o Evangelho a estas pessoas tornam-se espiritualmente ricas. Bem, o que é que elas receberam? Elas ficaram ricas em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum quê? Dom. Tinham tudo. Era uma igreja completa, rica, para poder servir a Deus. Quando o apóstolo chegou e pregou e ensinou e edificou esta igreja. Não somente isto, os irmãos em Corinto tinham visto a vida santa do apóstolo Paulo. Era um homem piedoso, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que ia cada vez mais parecido com o Senhor Jesus na sua própria vida. Era este o homem de Deus. Eles tinham todas as razões para se levantarem e dizerem: isto não está certo, o que vocês dizem não é certo, não é assim. Semana passada fiquei indignado numa conversa sobre uma aula de seminário. Um professor estava a ensinar sobre a carta de 2 aos Coríntios e chegou a este capítulo 12 sobre o espinho da carne e todas as
interpretações que existem sobre o possível espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Sabem, há coisas que nós podemos dizer, como o espinho da carne era ser careca. Eu até deixo que isso passe. Mas um aluno levanta a mão e diz uma tremenda tolice, daquelas que nós não precisamos dizer. Porque quando as dizemos, estamos a colocar em cima da mesa o ataque ao homem de Deus e ao escrito que ele deixou connosco. Bem, este aluno levanta a mão e diz: professores, eu ouvi que esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo era um problema, uma tendência homossexual na sua vida. Bem, já ouvimos muitas coisas extravagantes, mas para quê? Para quê? Qual é o objetivo? Aonde queremos chegar com isso? Onde é que encontramos um rastro de tal coisa nos escritos e na vida do apóstolo Paulo? É um ataque ao homem de Deus. É um ataque à palavra de Deus, ao evangelho por ele pregado. Mas o apóstolo Paulo mantém-se firme. Ele é um homem que amou a igreja. Mesmo quando a igreja o desamparou, mesmo quando a igreja lhe dava as costas, o apóstolo Paulo lutava até ao fim para trazer a amada igreja de volta e para que ela continuasse a proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho eterno e glorioso do nosso Deus. Phillips Brooks afirma, e eu estou de acordo com ele: o dever leva-nos a fazer tudo bem feito, o amor leva-nos a fazê-lo com beleza. Também se tudo acrescenta, a suspeita subtrai, a fé adiciona, mas o amor multiplica. Ele abençoa duplamente aquele que o dá e aquele que o recebe. Bem, o que é que nós estamos a dizer com isto? Nós ficamos com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que temos aqui nas nossas mãos, porque eles amaram com beleza a igreja e o glorioso evangelho de Cristo. Nós ficamos com eles porquê? Porque o amor deles multiplicou e somos até hoje completamente abençoados por eles. Através deles conhecemos o nosso Cristo. Através deles, eu e tu somos transformados à imagem de Cristo. Não precisamos de mais nenhum outro apóstolo, porque os que temos são suficientes e não são inferiores em nada. Recebemos deles tudo o que nós precisamos. Então deixa-me fazer-te estas perguntas. Já pensaste esta manhã, por que não amas mais a igreja e o evangelho? Talvez a resposta seja porque não andas com os apóstolos de Cristo. Porque não estás a ouvir os apóstolos de Cristo. Estás a ouvir outra coisa e não os homens de Deus. Talvez seja porque a Bíblia está esquecida na tua vida. Então nós honramos e permanecemos com eles porque amaram a igreja e o evangelho. Em segundo lugar, rapidamente, honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos porque eles eram humildes. Porque eles eram humildes. Versículo 11, novamente, voltamos até à segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferiores a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Segunda razão pela qual nós ficamos com o apóstolo Paulo é porque ele é um homem humilde. É um homem que entendeu quem ele era e também compreendeu a graça de Deus na sua vida. Então, de forma específica, não temos talvez, depois do Senhor Jesus, alguém que mais retrate uma vida humilde que o apóstolo Paulo. Então vamos observar este caminho, esta jornada do apóstolo Paulo na humildade. Vamos até 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1.
versículo 15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E agora notem bem esta última frase. É a frase do apóstolo Paulo. Ele diz: dos quais eu sou o principal. Bem, se o apóstolo Paulo é o principal, o que é que eu sou? Se ele se considera o pior dos pecadores, o que é que eu posso pensar de mim mesmo? Isto é fruto de regeneração na vida de um homem que o leva a ver realmente quem ele é diante de Deus. O pior de todos. O mais vil, o mais pecador, o maior malfeitor aos olhos da divindade. Por causa da santidade de Deus, por causa da justiça de Deus. Não somente isto, mas notem também Efésios capítulo 3, vamos até Efésios capítulo 3, versículo 8. Diz assim o versículo 8: a mim, e notem bem, o menor de todos os santos. Atenção, o apóstolo Paulo não está a dizer que ele é o mais pequeno de todos os santos que já existiram, não é isso? Não tem a ver com a altura. Tem a ver com o olhar, a perspectiva que ele tem sobre si mesmo. Ele considera-se o menor, o mais insignificante de todos os santos. Quem pode falar assim de si mesmo, senão alguém que tem visto e entendido quem é e o tamanho da graça de Deus na sua vida? Notem ainda em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Bem, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que tudo aquilo que ele havia feito, havia recebido, tinha uma só fonte, uma só origem: o próprio Cristo. Tudo vem do alto. Todas as boas dádivas vêm do alto. E o apóstolo Paulo entendia isso. Por último, nesta mesma carta, capítulo 15, diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. O que é que estás para aí a dizer, Paulo? Bem, antes que comece a censurar o apóstolo Paulo, deixa-o terminar. Nota o que é que ele diz: todavia, não ele, ou não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o apóstolo Paulo era consciente que tudo aquilo que havia acontecido na sua carreira, esta primeira carta é escrita quando o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, depois de plantar várias igrejas, de espalhar o testemunho de Cristo em muitos lugares, de ser um homem famoso, conhecido, de ser reconhecido como um apóstolo de Cristo. E ainda assim, ele nos diz: tudo aconteceu, tudo foi feito pela graça de Deus. Humildade. Bem, essa humildade está também neste texto. E por isso nós devemos ficar com ele. Vamos até 2 Coríntios, outra vez, capítulo 12. Versículo 11, a parte final do versículo, a última frase diz: ainda que nada o quê? Sou. Ainda que nada sou. Há uma frase do Pink que gostaria de mencionar, diz assim: da mesma forma como o primeiro requisito de uma conversão sadia é o pecador perder a esperança de qualquer ajuda que possa prestar a si próprio, a perda de toda a confiança em si mesmo é o primeiro elemento essencial para que o
crente cresça em graça. Porquê tanta graça na vida do apóstolo Paulo? Porquê a abundância do poder de Cristo? Porque temos um homem humilde, extremamente humilde, diante de Deus. Bem, o apóstolo Paulo não somente expõe a sua humildade, mas ele faz um contraste com os falsos apóstolos. Notem esta frase anterior que explica a razão pela qual os coríntios deviam louvar e elogiar o apóstolo Paulo. Diz assim: porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Bem, essa expressão tais, na minha versão, é talvez em outras versões como esses excelentes apóstolos, ou mais excelentes apóstolos, ou super apóstolos, ou incríveis apóstolos. O que o apóstolo Paulo está a fazer é expor não a sua opinião sobre eles, mas aquilo que eles diziam deles mesmos. Eles diziam: nós somos especiais, nós somos incríveis, carismáticos, habilidosos, fazemos maravilhas para Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele não foi inferior a estes homens. Já vos disse anteriormente, se nós fazemos uma comparação entre o que estes homens fizeram e aquilo que o apóstolo Paulo fez, não há comparação. Tudo o que estes homens traziam era erro, falsidade, mentira, heresia, pecado. Mas o apóstolo Paulo edificava a igreja de Cristo. A expressão eu não sou nada, ou ainda que nada sou, também implica ser insignificante, sem grande valor. Estas não são frases num mundo pós-moderno que agrade às multidões. Porque nós gostamos de pensar de nós mesmos que somos especiais, nós crescemos com estes programas que dizem que tu és especial, que tu és incrível, que tu podes ser uma estrela. Mas eis o apóstolo Paulo a dizer-nos que ele nada era. Humilde, humilde. Notem esta frase profunda de Agostinho. Os altivos cumes das colinas deixam a chuva esvair-se. Os humildes vales são ricamente regados. É por isso que a Bíblia nos diz que Deus é com os humildes. Ele está com os humildes. Os homens mais santos são sempre os mais humildes. As melhores amizades de Deus são homens humildes. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero estar na companhia destes homens. Eu quero andar com eles. Eu quero ser humilde como eles. Os falsos mestres tendem a levar aqueles que os ouvem a uma arrogância, a uma grande soberba. A tal ponto que ouvimos pessoas a ordenar coisas a Deus. Ou ouvimos pessoas a declarar que coisas aconteçam. Nós honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos porque eles amaram a igreja e o evangelho e porque eles eram homens humildes. Em terceiro lugar, eu tenho tempo nesta hora, não sei porque no outro culto não tive. Falei demais. Vamos avançar. Em terceiro lugar, honramos e permanecemos com os verdadeiros apóstolos porque só eles tinham as credenciais apostólicas. E este, obviamente, será um ponto extenso e peço a vossa atenção. Notem o versículo 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, a terceira razão para honrarmos e ficarmos com os verdadeiros apóstolos é porque eles foram os únicos e somente eles tinham as credenciais apostólicas. Bem, é claro, nós temos que parar e analisar o que era um apóstolo, o que eram estas credenciais e como é que a igreja deve hoje observar estes apóstolos e se realmente hoje há ou não há apóstolos. Bem, a primeira coisa, olhamos para o texto que estamos a analisar
Diz o apóstolo Paulo, pois as credenciais do apostolado. Literalmente essa palavra credenciais pode também ser traduzida como sinais, coisas evidentes. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui que elas são somente dos apóstolos. São sinais dos apóstolos. São credenciais apostólicas. Não são coisas para toda a igreja, mas para um grupo restrito de homens. O texto também nos diz que foram apresentadas. Notem, o apóstolo Paulo não diz que eu apresentei, mas ele fala de forma passiva, está na voz passiva, estes foram apresentadas, dizendo que o apóstolo Paulo foi simplesmente um instrumento, um canal onde Deus demonstrou o seu poder. Isto é importante, porque muitas vezes vocês vão ver em algumas igrejas por aí que quinta-feira há o culto das curas, e sexta-feira há o culto dos milagres, e sábado há o culto de tirar demónios. Mas não era assim. Nunca foi assim. Não é algo que eu e tu programamos para acontecer. Não é algo que nós fazemos por nós mesmos. O apóstolo Paulo foi um canal, um instrumento. E havia razões e propósitos para estas coisas acontecerem. Bem, em primeiro lugar, olhamos para a definição. O que era um apóstolo? Bem, eu disse-vos no início, quando usámos esta ilustração da vida de Davi, do seu reino, destes representantes. Bem, um apóstolo era exatamente isso. Um representante, um enviado, literalmente enviado. Um mensageiro, um delegado, um embaixador. Era um apóstolo de Cristo. Ela aparece no Novo Testamento cerca de 80 vezes e ela é aplicada somente a 14 homens. Estes homens são os 12, inclusive o traidor. Depois Matias, que é escolhido para ser colocado no lugar do traidor. E por fim, como fora de tempo, como alguém que foi adotado, o apóstolo Paulo. Eles eram os verdadeiros apóstolos. O Senhor Jesus disse o seguinte acerca deles: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estão a ver a estrutura para chegar ao Pai? Precisamos dos escritos apostólicos, precisamos dos apóstolos para chegar a Cristo e de Cristo chegar ao Pai. Bem, é verdade, alguém dirá, mas Mário, há uns quantos tipos no Novo Testamento aos quais também se é dito que são apóstolos. Bem, deixa-me explicar-te, a palavra é simplesmente enviado. Mas o caso dos 14, eles são enviados de uma forma específica, chamados de uma forma específica por Cristo, por Deus. Todos os outros que tu irás ler no livro de Atos e algumas cartas são mensageiros das igrejas. São apóstolos das igrejas, escolhidos pelas igrejas. É uma categoria diferente, é uma forma diferente. Nós temos alguns casos, Barnabé, Andrónico, Junias, Tiago, Epafrodito. Todos estes homens e alguns outros aparecem como apóstolos. A palavra apóstolos é o que irá derivar a palavra missionário dos nossos dias. São os enviados das igrejas. Não podemos esperar deles o que nós vimos na vida daqueles 14. Bem, vamos olhar rapidamente para as credenciais. Isto é importante. Em primeiro lugar, eles deviam ser chamados por Cristo. Chamados por Cristo. Antes de olharmos para o texto de hoje, também estudar-vos fora deste texto mais algumas credenciais, alguns sinais. Eles deviam ser chamados por Cristo. Vamos até Gálatas, rapidamente, e o que nós vamos fazer simplesmente neste ponto, Gálatas capítulo 1, vamos tentar também ir rápido com os textos e eu vou pedir também que vão, como bons batistas, abrindo as vossas Bíblias e acompanhando também a leitura. Gálatas capítulo 1, versículo 15, notem o que é que o apóstolo Paulo diz. Quando, porém, ao que me separou antes de eu, o quê? Nascer, e me chamou pela sua graça. Quando nós lemos isto, se conheces um pouco do Antigo Testamento, rapidamente irás lembrar-te que estas eram palavras, ou foram palavras, que Jeremias
aplicou a si mesmo e ao seu chamado, que Deus o chamou antes de ele nascer. Era um chamado específico, especial. Vamos até o livro de Atos, capítulo 9. Notem o Senhor Jesus a falar sobre este chamado específico na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, neste caso a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, o Senhor chama este homem para a sua obra. Vamos até ao capítulo 26 desta mesma carta, ou deste livro. Capítulo 26, versículo 16. Diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como naquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então este versículo é importante. Isto é o apóstolo Paulo a dar testemunho de como ele viu o Senhor Jesus, de como ele esteve com o Senhor Jesus, de como ele aprendeu com o Senhor Jesus, de como ele foi chamado especificamente por Cristo. Vamos até Romanos, capítulo 1. Versículo 5. Por intermédio de quem... Talvez eu vou ler o versículo 4 para entrarmos no contexto. Diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e o quê? Apostolados por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, o apostolado de Paulo era um chamado direto do Senhor Jesus. Se tu vês sempre no início, quase sempre no início de cada carta que o apóstolo Paulo escreve, ele tem quase sempre a mesma apresentação. Paulo, servo de Cristo, apóstolo chamado por Jesus. Ele tinha este chamado específico de Cristo. Não se deu numa igreja como aconteceu com Barnabé e outros, foi feito por intermédio de Cristo. Então, em primeiro lugar, ser chamado por Jesus. Em segundo lugar, ser testemunha ocular da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Vamos até Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Agora, vão pensando comigo. Nos nossos dias, estes homens que muitas vezes aparecem e dizem: eu sou um apóstolo de Cristo. Normalmente, eles têm que dizer, estão obrigados a fazê-lo, a dizer que tiveram um encontro com Cristo. Que Cristo lhes apareceu, que Cristo falou com eles. Eles estão obrigados, porquê? Porque essas são as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Não há outra forma. Notem aqui ainda, Atos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 26, estamos perante a escolha daquele que irá colocar-se no lugar do traidor. Diz assim o texto: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens o quê? Escolhido para preencher a vaga neste ministério. Notem, isto que eles estão a fazer aqui, nós não fazemos na igreja. Nós não oramos entre 2 homens e dizemos: Senhor, qual é que tu tens escolhido? Não, nós temos requisitos para escolher aqueles que são os líderes da igreja. E escolhemos segundo estes requisitos. Não fazemos desta forma, porquê? Porque isto era específico para apóstolos. O texto diz ainda, versículo 25, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então era necessário
que estes homens tivessem visto a vida do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos até ao capítulo 10, rapidamente. Versículo 39 diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Isto é Pedro a pregar a Cornélio e a sua família. E houve salvação nesse dia, porque eles foram testemunhas, eles viram. Vamos até 1 Coríntios capítulo 9, alguém vai perguntar, ok, e Paulo? Porque Paulo não foi um apóstolo, não viu a vida do Senhor Jesus, não viu talvez o Senhor Jesus morrer, embora ele estivesse na cidade de Jerusalém, não, mas ele não foi um apóstolo, não estava ali a seguir o Senhor Jesus ainda, não era um convertido. Bem, como é que é o caso dele? Notem o capítulo 9, versículo 1, o que o apóstolo Paulo nos diz. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi a quem? Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus. Pelo menos 4 vezes no livro de Atos, nós temos o apóstolo Paulo a receber visões do Senhor Jesus, a ter encontros com o Senhor Jesus. Aliás, voltando ao livro de Atos, vamos até ao capítulo 26 novamente. Notem o versículo 16 novamente e os detalhes deste versículo. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como naquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, o Senhor Jesus vai aparecer e vai mostrar mais coisas da sua vida, da sua morte, do seu evangelho ao apóstolo Paulo. A pergunta é, de onde é que o apóstolo Paulo aprendeu o seu evangelho? E é interessante, porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo irá ensinar, ele não aprendeu indo até Jerusalém e sentando com os 11 ou os 12. Ele aprendeu dos próprios lábios do Senhor Jesus. Ele recebeu do Senhor Jesus tudo aquilo que ele tem escrito. Vamos olhar para mais alguns textos, vamos até 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 8, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, a realidade da ressurreição, ele chama todas estas testemunhas e ele não fica de fora. Notem o versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto por mim como por um nascido fora de tempo. Então ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. Ele esteve presente. Não somente isso, ele recebeu o seu evangelho e a doutrina do próprio Senhor Jesus. Vamos até Gálatas, capítulo 1. Também eu peço-vos paciência, nós vamos ver vários versículos, só para que fique ciente para ti o que é um verdadeiro apóstolo, quais são as credenciais, os sinais que esperamos de um verdadeiro apóstolo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ok, Paulo, de quem é que tu aprendeste o evangelho? Como é que tu sabes todas estas coisas? Diz o texto, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Jesus apareceu. E assim como o Senhor Jesus ensinou os 12, o Senhor Jesus também ensinou o apóstolo Paulo. Recebeu tudo do Senhor Jesus Cristo. Vamos até 1 Coríntios capítulo 15 ainda, e vamos ver a realidade deste recebimento. Capítulo 15, de 1 Coríntios, versículo 3, notem, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também o quê? Recebi. Lembram-se de quem é que ele recebeu? Do próprio Senhor Jesus. O que é que ele recebeu? Notem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Também ele recebeu isto do próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo quer ensinar a igreja de Corinto sobre
como é que a ceia devia ser praticada. E notem, ainda nenhum evangelho foi escrito a esta altura. Alguns dizem, mas ele pode ter recebido isto dos apóstolos. Não. Tudo o que ele está a ensinar aqui, ele recebe diretamente do Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos entreguei. E ele então passa a relatar o que aconteceu na última noite do Senhor Jesus. Então tudo isto ele recebe por revelação direta de Cristo. Vamos até Efésios capítulo 3. Se eu tivesse que perguntar-vos quem é esse autor, quem é esse escritor que Deus usa para mais ensinar sobre a igreja, este mistério oculto antigamente, quem é esse personagem? Certamente só haveria uma pessoa a dizer: o apóstolo Paulo. Nenhum dos 12 que andou com o Senhor Jesus escreveu tanto, falou tanto sobre a realidade da igreja. Capítulo 3, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Lembram-se desse mistério? Capítulo 1, capítulo 2, da nossa salvação, do profundo, de como eu e tu fomos salvos, escolhidos antes da fundação do mundo. Bem, tudo isso ele escreveu, diz ele, resumidamente. Diz o texto ainda: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então tudo isto ele recebe do próprio Senhor. Podemos dizer literalmente, assim como Pedro e os demais andaram com o Senhor 3 anos, assim também Paulo andou com o Senhor e aprendeu tudo o que ele escreveu com o próprio Cristo. Não somente eles deviam ser chamados por Cristo, ser testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo, receber o Evangelho por revelação direta de Jesus e não de homens, mas também eles eram o fundamento da igreja. Eles são o fundamento da igreja. Por isso os apóstolos são tão especiais para nós. Porque eles são a base sobre a qual eu e tu edificamos a igreja de Cristo. Vamos até Efésios, capítulo 2, versículo 20. Também paciência, estamos quase. Efésios 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, eles colocaram o fundamento. Judas nos diz que é essa fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. É tudo aquilo que está escrito aqui foi deixado pelos apóstolos ou pelos homens que estavam associados e supervisionados pelos próprios apóstolos. Eu e tu temos tudo deles e edificamos sobre eles. É por isso que Lucas nos diz que a igreja em Jerusalém, ela perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. E da mesma forma a igreja hoje é chamada a perseverar na doutrina dos apóstolos. Quais apóstolos? Os 14. E, claro, excluímos Judas. Mas perseveramos neles. E naqueles que escreveram ao lado deles. E não precisamos de nada mais. Não somente isso, mas eles também têm um lugar único de honra no futuro, nos finais dos tempos. Vamos até Mateus, capítulo 19. E eu sei que vai surgir uma pergunta que eu vou dizer já, não sei responder. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Diz assim o texto: então lhe falou Pedro, isto depois do episódio do jovem rico, e que os ricos dificilmente entram no reino dos céus, e Pedro está todo contente com esta notícia do Senhor Jesus, e ele diz: Senhor, então e nós? Diz o texto: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes,
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também, se nós tiramos Judas, incluímos aqui Matias, que foi escolhido no lugar de Judas. Vamos até Apocalipse, capítulo 21. E notem a constatação dessa profecia do Senhor Jesus. Apocalipse 21, versículo 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. Somente dos 12. E a tua pergunta é, e Paulo? Não sei. Talvez o Senhor tenha alguma coisa especial para o apóstolo Paulo no reino, certamente. Mas isto é o que nós sabemos sobre esses 12 que o Senhor escolheu. Não somente ter um lugar único de honra no futuro, mas também sofrer por Cristo e o Evangelho. Estes homens foram escolhidos por Deus para sofrer por Cristo de forma específica. Essa era uma das grandes marcas de um verdadeiro apóstolo. Notem o contraste com os apóstolos dos nossos dias. Nada a ver. Estes homens que hoje se dizem apóstolos vivem somente na prosperidade material. No melhor e no bem, nada lhes acontece, não há sofrimento, eles não arriscam as suas vidas. Mas não era a realidade do apóstolo Paulo e dos outros. Vamos até 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, vamos ler só este versículo, diz assim o texto: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Estes eram os apóstolos de Cristo. Foi assim que sofreram, foi assim que viveram. Pela causa de Cristo, eles beberam do cálice do Senhor. Eles morreram, foram martirizados por causa da fé. Essa foi a vida deles. Por último, e vamos parar aqui, vamos olhar só para algumas responsabilidades e vamos deixar depois toda a argumentação do capítulo 12 para a próxima semana. Diz assim: algumas responsabilidades de ser um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, devia ser discipulado por Jesus. Diretamente pelo Senhor Jesus. Vamos até Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, lembram-se desse texto simples, muito conhecido: sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Significa que o apóstolo Paulo está num discipulado com Cristo. Também temos outro texto, se quiserem anotar, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, em que o apóstolo Paulo diz à igreja que eles se têm tornado imitadores deles e do Senhor Jesus. Então nós vemos que estes homens eram discipulados por Cristo. Em segundo lugar, a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus. Lucas, vamos até Lucas capítulo 9, versículo 2. Lucas 9, versículo 2 diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E nós vemos isso a acontecer na vida dos verdadeiros apóstolos. Capítulo 4 de Atos, vamos terminar com estes textos. Atos capítulo 4, versículo 33. Diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Também, então eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. Vamos até o capítulo 10, versículo 42.
Diz assim o texto: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então esta era a função dos apóstolos. É interessante, quando olhamos para estas igrejas que dizem ter apóstolos, nós vemos estes apóstolos a fingirem todos estes truques de milagres que eles dizem efetuar. Mas há uma coisa que eu e tu quase nunca vemos. Porquê? Porque normalmente curar é o fim em si mesmo. Estes homens não pregam o Evangelho. Não pregam a palavra. E os discípulos, os apóstolos, têm esta responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Termino com este testemunho do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. E na próxima semana deixamos uma responsabilidade importante, porque ela é extensa, e também irá servir para a argumentação do capítulo 12 de 2 Coríntios. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz assim: para isto foi designado o quê? Pregador, não curandeiro, mas pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui a leitura. Então nós, com tudo isto, observamos um pouco do que significava ser um verdadeiro apóstolo. Na próxima semana vamos olhar um pouco mais, ver quem são mais estes apóstolos e se hoje realmente pode existir tais pessoas no nosso meio, no nosso mundo evangélico. No entanto, o chamado para a igreja de Miratejo é honrar os verdadeiros apóstolos que estão aqui conosco, bem vivos. A palavra que eles deixaram conosco é viva e eficaz. E ela tem salvo milhões de pessoas. E ela tem edificado a igreja de Cristo. E nós damos graças a Deus pelas suas vidas. E não precisamos de mais nenhum. Temos todos e o necessário. Oramos, Senhores, te agradecemos esta manhã por este tempo juntos. Te agradecemos pela tua verdade, Senhor. Obrigado pelos teus apóstolos, os teus verdadeiros apóstolos. Não estes mentirosos dos nossos dias, não estas farsas, estes artigos da Feira da Ladra. Senhor, nós te honramos por causa deles, porque eles deixaram a tua palavra conosco. E o fruto destes homens, Senhor, tem durado e durará para sempre. Se existe uma igreja em Miratejo, é porque a palavra dos teus apóstolos foi pregada. Senhor, se nós temos crescido espiritualmente, é porque nós temos estudado e meditado na palavra que os teus apóstolos escreveram. E por isso, Senhor, nós estamos satisfeitos. Eles não são inferiores para nada a qualquer um que se levante nos nossos dias para se autoproclamar apóstolo. E eles são suficientes para nós, para salvar as nossas vidas e santificar a tua igreja. Senhor, obrigado por este tempo. Faz com que a tua igreja ande com os apóstolos. Faz com que a tua igreja se sente e medite com os apóstolos. E que ela seja humilde e ame a igreja e o teu evangelho. Assim oramos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e bom início de semana a todos.